Oi, eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Beth Brandão. Com mais de 15 anos de experiência no segmento cooperativo, financeiro e digital, Beth é gerente administrativa da Cooperativa de Crédito do Departamento de Águas e Esgoto do Estado de São Paulo desde 2009. Além de estruturar a área de compliance do departamento, ela não deixou de estudar um minuto sequer ao longo desses anos. Os cursos vão desde auditoria, passando por matemática financeira, legislação trabalhista e controles internos. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Kátia, tudo bem? A gente estava olhando aqui o seu currículo e a gente acredita que você foca muito nos estudos, né? Você acha que o estudo pode melhorar o cotidiano corporativo? Claro. Na minha opinião, Kátia, os estudos são primordiais para você conquistar qualquer patamar da vida. E foi sempre assim? Você é estudiosa desde criança? Sim, sempre. Sempre amei estudar. Sempre fui uma aluna aplicada, boa aluna. Beth, quando você era criança, o que você sonhava assim para a profissão? Você tinha algum sonho? Eu queria pegar lá da Beth a menininha, né? Você tinha algum sonho? Você brincava de alguma profissão, alguma coisa assim que te chamasse a atenção? Sim. Quando eu era criança, meu grande sonho era ser advogada. Porém, as condições não me permitiram estudar direito. Queria muito um sonho, até por questão dos meus pais. Meu pai sempre quis ter uma filha advogada, mas a gente não tinha condições para arcar com o curso de direito. Então, estudei, eu dei colégio, fui fazendo curso profissionalizante e fui para a área administrativa, que foi a área que conseguiu me acolher da melhor forma para que eu conseguisse um emprego, para que eu conseguisse me colocar no mercado de trabalho e daí me aperfeiçoar em alguma área. E eu vi aqui que você já trabalhou com telemarketing, auxiliar de cobrança. Você acha que essas experiências, de alguma maneira, te ajudam hoje em dia, o que você aprendeu lá atrás? Sim, eu acredito que sim. Na realidade, a minha trajetória vem toda de telemarketing. Eu passei de telemarketing em telemarketing. É uma história bem produtiva, porque você lida com diversos tipos de segmento, você galga de uma empresa para outra, é uma oportunidade mais flexível de trabalho, e você lidar muito diretamente com. E pela flexibilidade que esse campo traz, você consegue, dentro dessas empresas, galgar também diária. Então, eu tive a sorte de entrar como telemarketing, mas, por exemplo, trabalhei na Act Online, fazia assessoria telefônica, nós atendíamos, na época, categoria C e D. Então, são pessoas de baixa renda, nós fazíamos a cobrança e oferecíamos produtos para essas pessoas. Mas com o desempenho que eu tive durante um tempo, foi mais ou menos 6 meses na linha de frente, eu fui promovida a team leader. E dentro do ramo do call center, o team leader é aquele que auxilia as pessoas que estão na linha de frente, atendendo o telefone, passando os clientes. Então, eu sempre tive uma oportunidade de galgar para uma outra função, não ficando diretamente no telemarketing, embora o telemarketing tenha sido a minha oportunidade inicial. No telemarketing a gente lida com realmente todos os tipos de público, né? Porque eu fico pensando assim, se você trabalha numa loja de perfume, tirando quem vai dar presente, mas normalmente entra muita gente, não é bem parecida, né? Mas que com o mesmo objetivo, que é ficar cheiroso, vai. O telemarketing, principalmente esse telemarketing ativo que você estava explicando pra gente, que fazia a cobrança, a pessoa não pagou, ou seja, ela não está num momento mais feliz da vida dela, né? Provavelmente
e qualquer horário que você vai ligar, a pessoa vai se sentir incomodada ou envergonhada. Como é que é se preparar no dia a dia para lidar com esse tipo de cliente, eu digo assim, né? Que está ali numa situação vulnerável, você tem que receber pela empresa, porque ele fez, né, uma dívida de alguma maneira e tem que honrar, né? Como é que como é que você se preparou? E foi seu primeiro emprego? Teve algum curso que você fez ou você acha que as pessoas que vão para lá têm mesmo essa paciência Buda? Como é que é? Como é que é isso? Eu, particularmente, acho que é da necessidade que a pessoa tem. Você, como uma pessoa que precisa de um trabalho, precisa de uma nova experiência, ou de uma experiência inicial, como que você vai se comportar mediante aos impactos que a vida vai te expor. O fato de você trabalhar no telemarketing em cobrança não significa que você tenha que ter um preparo. Na realidade, você tem que ter um preparo para a vida, né? Para a vida você precisa ter um preparo, porque a vida vai te trazer as cobranças que você tem que lidar com elas. E no telemarketing é a mesma coisa. Você encontra desde do cliente que tem consciência do débito, que tem consciência daquele que está passando por um problema e tenta te explicar que tem um problema, que foi por isso que não pagou, mas se compromete a pagar, e você entende esse lado. Você tem as pessoas que você vê que é um problema de caráter mesmo, que a pessoa está acostumada a tentar ludibriar alguém. Você se depara também com pessoas que estão com problemas. Só te interrompendo, então fica claro quando a pessoa é uma golpista, né? Eu não quando ela foi, sei lá, pega desprevenida por uma falta de dinheiro momentânea, né? Ao longo dessa minha experiência, sim, você consegue identificar, mas isso com um tempo de experiência, né? Mas consegue identificar, sim, as pessoas que tentam ludibriar as outras. Não dá para entender os motivos, mas que você consegue diferenciar, com certeza. A justificativa é diferente, a abordagem é diferente, o desespero é diferente, porque existe aquela pessoa que tem uma inadimplência por ter algum problema pessoal impactante, que seja perda do trabalho, que seja uma desestrutura familiar, seja perda de uma renda extra, e existe aquela pessoa que tenta ter algo e naquele momento ela não tem condições de arcar, para ela tanto faz, ela não arca hoje, não arca amanhã, ela não dá importância para ter o nome limpo, para conseguir outros meios financeiros de trabalhar ao longo da vida, e segue em frente. E aí, se ela hoje tem essa inadimplência, amanhã passa para o nome da mãe, do pai, do filho, e assim ela vai levando. E pela forma que a pessoa se comporta, você consegue diferenciar. Mas precisa de uma sensibilidade também, né? Para tratar com uma pessoa que perdeu o emprego, que está passando por dificuldade. É lógico que você quer receber, né? Mas a pessoa já está numa situação difícil, né? Muitas vezes está deprimida, então precisa encontrar o jeito certo de falar com esse tipo de pessoa, né? Sim, por esse motivo, muitas pessoas não se identificam dentro do telemarketing. Porque o telemarketing, embora você não esteja vendo a pessoa, você sente. Quando a pessoa atende o telefone, você sente o estado de espírito da pessoa. Porque geralmente as pessoas, hoje em dia, principalmente, se recebem muita ligação, ela é destinada a cobrança, ou oferecer um novo produto. De duas uma, ou você é um bom cliente, ou você não é um bom cliente, ou você está sendo cobrado, ou alguém está te oferecendo um produto novo. Então, lidar com o público que você atende, por exemplo, hoje em dia, uma ligação inconveniente não necessariamente é uma cobrança. Pode ser oferecendo um produto novo, um benefício que a empresa enxerga para você, mas que você não quer. E isso pode ser um bom. E a gente se depara com isso todos os dias. São 24 horas. Então, cada atendente, cada profissional vai ter o seu jeito de lidar com essa situação. Tem profissional que realmente fica deprimido, e eu vou falar por experiência própria, que eu já tive situações em que eu estava cobrando pela empresa, e
cliente estava numa situação complicada, porque ele já estava no Serasa, já tinha protesto, e eu estava passando por um problema pessoal, e ele ofendia, e ele se direcionava a mim. Você. E eu falava, senhor, não sou eu. Senhor, não sou eu. Então, é o dia. Como uma atendente, todos os dias é um desafio. Todos os dias, ou você pega uma gama de pessoas agradáveis, ou você pega só pessoas que vão te tratar de uma forma complicada, e você tem que saber lidar, você tem que ser um pouco mais firme, lembrar o porquê de você estar aqui e seguir em frente. Eu fico pensando, eu me sinto muito incomodada com o telemarketing, né? Esse de oferecer produtos, e primeiro que eu nunca acredito que é a própria empresa, sabe? Eu sempre acho que é um golpe. Não sei se isso é um cacuete brasileiro da minha parte, né? Mas eu não consigo acreditar. Mas eu não chego, digamos, eu me irrito, mas eu falo para a pessoa, eu não tenho interesse, obrigada. Aí a pessoa insiste, porque rola muita insistência também. Eu falo, olha, eu vou desligar agora, obrigada, não tenho interesse. E desligo. Acabou, né? Então, eu imagino que a maioria dos clientes deve acabar não atendendo as pessoas, né? Você tem que realmente ter uma resiliência. É um bom exercício de resiliência esse seu primeiro emprego, eu estava pensando o que você está falando, né? Porque, e fiquei até feliz que você falou que tem um dia inteiro que tem gente agradável. Que eu fico imaginando que na minha imaginário, eu acho que todos os atendentes são maltratados o dia inteiro, tadinhos. Mas, pegando esse gancho aí, eu vejo aqui no seu currículo que aí quando você entrou no departamento de águas, você trabalhou com prevenção à fraude, né? Falando de indicadores, até comportamental, né? De análise documental e tudo. E você acha que essa sua experiência, então, nesse atendimento de cobrança, te ajudou a você implementar ali no departamento essa questão de fraudes? E conta um pouco para a gente a sua entrada, então, no departamento de águas, como se deu, o que você... Esse foi seu primeiro projeto lá, por exemplo? Como é que foi? Eu trabalhava numa empresa, que era na MASP, que fazia a cobrança tanto no departamento de água, aqui para o Peritro, né, departamento de água, como para o Mackenzie. E nessas idas e vindas, eu era estagiária na MASP, e estava terminando a faculdade, e eu sempre ia buscar, fazer o serviço de buscar documentação. Então, eu ia até o Mackenzie buscar documentação para fazer a operação de cobrança, ou vinha aqui no departamento de águas para pegar o volume de cobrança que tinha interno, para levar lá para o escritório de cobrança externa. E nessas idas e vindas, eu conheci um gerente aqui da Cooperido. E ele, na época, tinha aí trabalhava com ele, e ele falava, menina, eu quero te conhecer, menina, eu quero te conhecer melhor, menina, você tem um perfil para trabalhar comigo. Um dia eu ainda vou trazer você para trabalhar comigo. E eu, naquela expectativa, porque eu fazia faculdade de administração, foi muito sofrido o meu período da minha faculdade de administração, porque o estágio que eu fazia não pagava a minha faculdade integral. A minha faculdade era R$800, eu tive que subsidiar essa faculdade, porque eu recebia no estágio R$600, então eu pagava metade da faculdade e o que me sobrava eu tentava pagar produção e não comia. Eu não comia, simplesmente não comia. Chegou uma fase que eu fiquei desanimada com a faculdade, porque eu chegava na faculdade cansada, com dor de cabeça e inexperiente, querendo acabar com tudo aquilo de uma vez, me formar de uma vez, porque era um sonho. Meus pais não tinham condições de me ajudar, então eu tive que fazer tudo sozinha, tive que ir primeiro, vou arrumar um emprego, e quando eu conseguir, eu vou até o fim, porque eu preciso me formar. Então eu ia para a faculdade, ia trabalhar, o trabalho ia para a faculdade, na época ainda não tinha a lei do estagiário, santa lei do estagiário que ajudou os estagiários a ter um benefício, ter um transporte e ter uma bolsa auxílio que realmente auxilie a pessoa, principalmente pessoas de baixa renda, porque eu fui durante um bom tempo, principalmente da época que eu estudava, com renda extremamente baixa, eu vivia com uns R$800,
com R$ 600 que eu ganhava da Bolsa Auxílio. E eu tinha que me virar. E nessas indas e vindas da Máspera aqui na Cooperidro, eu conheci o finado Valdomiro, que era o gerente, e ele falou que ia me dar uma oportunidade de trabalhar aqui. Mas, infelizmente, o Valdomiro, de um dia para a noite, teve um infarto e faleceu. E eu vi essa oportunidade de ir embora. E continuei na Máspera, tive dificuldade com a faculdade, consegui pagar a faculdade nem a metade. Continuei vindo aqui trazendo o processo de cobrança quando eu conheci um novo gerente, que foi o Matheus. E o Matheus acabou, por algum motivo, se interessando também pelo meu trabalho. E até aí eu era especialista já em cobrança. E a Cooperidro estava passando por uma fase complicada de cobrança. Estavam com quase 2 milhões de operações inadimplentes e eles precisavam reaver até para sair de uma margem ruim operativa. E me fizeram uma proposta de vir para... Eu estava terminando a faculdade, desesperada, porque a empresa ia me dispensar do estágio, e eu recebi essa proposta por parte do Matheus para entrar aqui, para tentar recuperar essa carteira perdida. E foi, assim, a oportunidade da minha vida, porque eu vim para ser assistente do Matheus até então e voltar integralmente para a recuperação de cobrança. E eu confesso para você que foi daí que as minhas oportunidades, realmente de saber quem eu era, começaram profissionalmente. Eu consegui reaver 1,5 milhão para a Cooperidro. Virei um modelo, a Cooperidro como um todo virou um modelo de cooperativa de recuperação de cobrança. Cheguei a passar para outras cooperativas direto, a parte de Câmara de Conciliação, que eles conheciam, a parte de cobrança não agressiva, totalmente amigável, flexibilizar para o cooperado e trazer esse cooperado de volta. Então, eu fiz esse processo todo, né, de cobrança, recuperei a cobrança e continuei trabalhando como assistente. Daí fui conhecendo um pouco mais o que é o cooperativismo, o que é o papel da cooperativa dentro do órgão. E o meu amigo Matheus acabou mudando de cidade. Ele foi embora para Barretos, ele teve uma outra oportunidade e foi embora para Barretos. E eu nunca imaginei que a minha diretoria ia me indicar ou ia confiar no trabalho de gerente, uma vez que eu nunca tinha sido gerente, estava ali, com cobrança, assistência, como assistente do gerente, e ia cumprindo as minhas tarefas conforme ia chegando. Só que, para o mercado cooperativista, existe também centrais que auxiliam todas as operações internas de uma cooperativa. Um exemplo, nós temos a central, que cuida ela ajuda a cooperativa, a gestão da cooperativa, em todos os procedimentos de compliance, o procedimento de Banco Central, de andar todas as adequações, todos os manuais de desenvolvimento, todas essas partes gráficas, desenvolvimento de acompanhamento de índice, enfim. A central, ela fazia, na época do Matheus, esta parte. Quando o Matheus saiu da cooperativa, a cooperativa também se desfiliou da central. Eu acabei pegando tudo, o maior desafio da minha vida. Então, aí que eu comecei a atuar, confesso que fui pavoroso. Foi pavoroso no início, porque eu não tinha preparo, eu não me via preparada para gerir uma cooperativa, cuidar de mais de 1.000 cooperados, administrar carteira de milhões, gerir pessoas, desenvolver procedimentos, porque uma vez que você se desliga da central, você tem que adequar a cooperativa necessariamente a todas as regulamentações do Banco Central. Eu tive que desenvolver tudo isso, eu desenvolvi mais de 20 manuais de procedimentos com 70, 60 páginas. Cheguei a trabalhar mais de 12 horas dia inicialmente para poder cumprir essa
foi aí que começou a minha oportunidade. Eu comecei a ter contato direto com os auditores, comecei a passar por auditoria, por mera sorte minha, e eu digo sorte de coração, eu fui a primeira gerente da Cooperica que passou por inspeção do Banco Central, e me saí muito bem, porque eu era nova de gerente, nova, tudo que eu estava desenvolvendo. E eu me saí muito bem com a ajuda de um grande amigo e mestre, que foi o Valdemir Labella, que é um grande amigo, foi o nosso auditor-chefe, e eu tive muita ajuda dele, eu agradeço muito, infelizmente ele não está mais conosco, mas eu agradeço muito porque ele foi meu grande mestre aqui dentro do ramo cooperativista. A parte de controles internos, eu desenvolvi e aperfeiçoei junto ao meu diretor, hoje ele é meu diretor financeiro, Carlos Borges. Na época ele era diretor de controles internos, e conforme as minhas dificuldades chegavam, ele ia me auxiliando, ele ia me doutrinando e me trazendo para dentro da realidade cooperativista pelos anos de experiência que ele tem, de mais de 20 anos de experiência dentro do ramo cooperativista. Me auxiliou muito. Eu tive ajuda de muitos profissionais. Eu tive ajuda do nosso jurídico, nosso advogado, Humberto Samar. Ele me ajudava com a decodificação das resoluções, porque confesso que você se forma, mas você não é treinado para decodificar resoluções do Banco Central, circulares do Banco Central. A interpretação é muito complexa. E todos me auxiliaram e eu consegui ir até começar a andar sozinha, como hoje eu ainda preciso de ajuda, peço ajuda, amo o auxílio, o respaldo deles, mas eu posso dizer que hoje eu sei quem eu queria ser quando eu fosse grande. Eu consegui descobrir a área que me satisfaz como profissional. Parabéns, Beth, olha, arrasou. Porque você foi jogada na fogueira mesmo, né? Sem experiência gerencial, assim. E você fez muita coisa, assim, mas... Exatamente. Você pegar uma operadora de telemarketing e falar, você é formada em administração, certo? Mostre o que você sabe fazer. Foi exatamente este desafio. Confesso que eu chorei por inúmeras vezes, por achar que eu não era capaz. Cheguei ao presidente, José Carlos Pissarro, nosso presidente, falava para ele, eu não vou conseguir, e ele sempre falou para mim, você vai conseguir, eu não coloquei você para ser a minha linha de frente à toa, eu sei do seu potencial. Então, eu, profissional, falo, todas essas etapas, todas essas pessoas que passam pela nossa vida são extremamente importantes, porque sem elas você não acredita em você. Eu passei a acreditar em mim e entender que a minha vida é movida a desafio. Eu amo pegar algo cru que alguém fala, se vira. Eu me virar e ver acontecer, e ver fluir, e ver a satisfação é grandioso. Eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho, eu amo desenvolver. Tive que quebrar a cabeça com cálculo matemático, desenvolvendo planilhas e planilhas no Excel para acompanhar os índices operacionais financeiros, de liquidez, de patrimônio, enfim. Eu desenvolvi na raça, então isso fez com que eu olhasse para mim e falasse, aquela garota que entrou no telemarketing, hoje é uma profissional. E a cooperativa também me deu a oportunidade de me especializar mais. Eu fiz uma pós-graduação no ramo voltado especialmente para cooperativas. Isso enriqueceu ainda mais a minha de conhecimento. E a gente vai lidando, vai seguindo. Eu acho que você passou para os nossos ouvintes uma grande mensagem de resiliência, inclusive, porque todas as suas dificuldades, até não comer, né? O não comer deixa a gente até mais fraco, né? É difícil você aprender se você não come, mas você foi em frente,
aguentou a parte ruim do telemarketing, né? E também soube aproveitar a parte boa que te deu ensinamento. E é engraçado, você agradece muito a eles, e com toda a razão, porque acho que a gratidão, ela realmente é muito importante para a gente seguir a vida, mas eles viram em você esse potencial do que a Kátia até falou, né? A pessoa que não tem experiência nenhuma em gerenciar, ou nessas planilhas absurdas por aí, né? E ir em frente. Da onde você acha que saiu tudo isso daí? Dos exemplos que você teve com a sua família? É uma coisa já sua? Da onde vem essa força da Beth? E também, se você puder dar uma dica, uma só, para quem está nos ouvindo, para seguir em frente, mesmo se não tem dinheiro para almoço, tem que andar a pé porque não tem ônibus, Sim. o que faz? A força veio de pai e mãe. Eu tenho um pai meu pai é analfabeto. Minha mãe estudou até a quinta série. Nós morávamos numa criança de periferia, extremo da periferia mesmo. Mas meu pai sempre teve uma preocupação muito, muito calorosa com as 4 filhas, que nós teríamos que ser gente. Meu pai usava esse termo, é engraçado, mas ele falava: vocês não têm que ser igual a mim, vocês têm que estudar. Eu exijo que vocês estudem. Então, embora meu pai não soubesse ler, quando eu chegava da escola, ele pegava o meu caderno, ele folheava o meu caderno, folha por folha. Ele se baseava, meu nível de entendimento na escola, pela higiene caderno. Ou seja, se eu apagasse muitas vezes, ele arrancava a folha e fazia eu fazer de novo. Se tivesse aquelas orelhas que criança costuma deixar no caderno, ele arrancava a folha e fazia eu fazer de novo. Então, como ele não sabia ler, para ele isso era um problema, ele media o nosso nível de comprometimento na escola, ou de comprometimento com a escola, através da estética do material. Em contrapartida, a minha mãe é um doce. Meu pai sempre foi muito rígido, né? Brava muito, um homem de muita fibra, muita força. Meu pai trabalhou muitos anos na Coca-Cola. Então, ele basicamente trabalhou a vida inteira para deixar as filhas estruturadas. Embora ele não tivesse conhecimento acadêmico nenhum, ele formou 4 filhas e até hoje, para mim, é um grande homem. Maravilhoso. Com meu pai, eu aprendi que, independente do nível que nós chegamos na vida de escolaridade, de entendimento, de conhecimento, você sempre tem que traçar o seu caminho com humildade. Então, foi o que me ajudou muito, a força da minha mãe, uma faxineira. Meu pai a vida inteira foi caminhoneiro, minha mãe sempre foi faxineira, e minha mãe sempre vinha fazer os nossos famosos mamazinhos, que era, mamãe chegava durante a tarde, depois do dia inteiro de faxina cansada, sempre um danoninho, um pão, um frio, se montava aquela mesa e falava: eu vou cuidar dos meus bebês, porque eu vou cuidar de vocês agora para vocês serem mulheres de ouvir, para vocês trabalhem, estudem. Então, meus pais focaram muito no estudo, sempre focaram muito. E uma coisa que eu acho muito importante é que meus pais não limitaram a idade para a gente iniciar o trabalho. Oportunidades profissionais com registro que eu tive foram essas apontadas, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade no correio próximo à minha casa. Eu trabalhava com manuseio ali, envelopando carta, fazendo mala direta, abrindo envelope. É uma parte do correio que naquela época era totalmente manual. Eu trabalhei 3 anos no correio. Também fui garçonete, também fiz limpeza de restaurante, que a gente chama de salão, antes das garçonetes estarem ali servindo todo mundo. Existe um preparo atrás que as pessoas não sabem. E eu fazia todo esse preparo, eu e mais uma colega de trabalho. Então, eu passei por várias etapas de trabalho, trabalhos mais simples, desde fazer uma faxina, limpar um banheiro, coisa simples mesmo, que foi galgando. Aí eu vi tanto com a pressão dos meus pais, porque eles queriam que eu continuasse estudando, mas eu não tinha condições
eles não tinham condições de me ajudar a pagar um estudo, então eu tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar para ir atrás desse sonho. E assim foi indo, tanto comigo como com minhas duas irmãs. Então, a força da Beth vem dos pais da Beth, que são pais incríveis, são pais que até hoje eu falo para você que eu tenho orgulho de ser filha deles, sem sombra de dúvidas. A educação e o respeito e a disciplina que os meus pais me deram é o meu maior orgulho da vida. Que lindo, né? Porque mesmo eles não tendo estudado, não ter essa referência, eles quiseram que as filhas estudassem, né? E sabiam que aquilo ia mudar a vida delas de alguma maneira. Eu estava lembrando que um dia eu peguei um Uber e ele estava falando que fazer faculdade era bobagem, porque ele ganhava mais do que muito engenheiro por aí que não consegue trabalhar na área e tal. No geral, eu nem comento, eu deixo a pessoa falar e vida que segue, né? Mas quando ele falou que tinha falado isso para as filhas dele, que tipo, não precisava fazer faculdade, que era bobagem, aí eu falei, olha, desculpa, mas eu também sou da periferia, então eu trabalhei desde cedo, ganhava menos do que o valor da faculdade, mas a sorte que eu tenho um pai que pôde me ajudar, né? Mas, assim, a minha condição mudou muito depois que eu fiz a faculdade, assim, se eu fosse recepcionista até hoje, com certeza eu não teria feito muitas coisas que eu fiz depois que eu fiz a faculdade, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil, é cansativo, mas para a gente que é da periferia, acho que faz muita diferença fazer uma faculdade, né? Além de fazer muita diferença, eu particularmente acho que existem locais que limitam o ser humano. E você tem a escolha, ó, todo mundo tem a escolha. Você escolhe pensar que você não tem necessidade de evoluir e você também tem a escolha de evoluir. Eu respeito muito a pessoa em questão que colocou que faculdade não é importante para ele, né? Para ele não tem importância. Tranquilo, é a vida dele. Mas eu, particularmente, acho que nós temos altos e baixos, uma vida inteira, uma trajetória inteira nessa terra. Todos são capazes de tirar da gente. Se você tiver uma situação muito brusca, tiram-se tudo de você. Mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira, não adianta. Então, você omitir ou negar o conhecimento para quem é inocente, no caso, para quem não tem preparo para o mundo ainda, é injusto. Se você julga que não foi algo bom para você, é óbvio que você tem que repassar com muita força, que foi basicamente o que os meus pais fizeram. Então, eu levo muito a questão de que conhecimento é extraordinário, mas você ter empatia, é o que a Bíblia abordou, é muito importante. E foi basicamente o que os meus pais sentiram para as filhas. Eles não tinham conhecimento suficiente para incentivar tanto a gente a estudar. Para eles seria um cômodo se a gente, no mínimo, fosse para a área que minha mãe atuou, ou para a área que meu pai atuou. Para eles seria básico, seria tranquilo. Dava para sobreviver. Mas eles queriam mais. Eles queriam que as filhas deles estudassem e fossem igual aquelas pessoas para quem eles trabalhassem. E não outros. Então, eu acredito que essa força, esse incentivo é muito válido e sentido vindo dos pais, então é muito forte. É lamentável que tem pessoas que acham que estudo não é importante, né? E estudo é só a base de você ser você, saber quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. Mas sabe que eu fiquei pensando na fala dessa pessoa que você pegou o Uber, Kátia? Às vezes a pessoa fica muito desesperada, tão desalentada com tudo, que até embota a visão dela sobre as coisas, né? O estudo, para mim, ele tem todas as frentes, né? Obviamente que ele pode fazer as pessoas prosperarem nas suas vidas particulares, né?
Então, quem não nasceu com mais condições financeiras, realmente, como vocês duas deram 2 depoimentos pessoais que, para mim, não precisava dizer mais nada, né? É a grande prova do que o ensino pode fazer. Para quem já nasceu com uma boa condição, o ensino também pode incorporar essas questões de empatia, raciocinar, porque de nada adianta ter muito dinheiro também e não raciocinar, não abrir a mente, né? Não, sei lá, você continuar no bruto. Então, olha a ampla gama só com 2 ou 3 comentários aqui. Mas a gente, às vezes, dá de cara com gente que fala, não precisa estudar. Às vezes nem é preguiça, é que a pessoa realmente não consegue tirar o nariz para fora da água da piscina, né? O duro é quando ele fala para a filha. Isso sim. Beth, você realmente mostrou pra gente aqui a força do estudo. Eu acho que não tem nada mais a acrescentar, além de tudo que você falou aí de seu pai, sua mãe, estudar e tudo mais, né, Kátia? Não sei, ficou aqui, eu tô aqui até impactada. É muito bom. Eu adorei o bate-papo. Muito, muito produtivo. Gostoso. Espero que seja um farol para os nossos ouvintes todos. Tomara. Esse é o objetivo. Que as pessoas que estão iniciando tenham força, continuem lutando, independente da situação, que não é possível. A gente é enxergado e a nossa hora chegou a minha. E hoje eu sou muito realizada com isso. Realmente, pretendo ainda fazer vários outros cursos, inclusive para esse ano, eu pretendo fazer mais uma especialização, porque eu sou apaixonada pela área de compliance, então eu quero me especializar ainda mais nessa área, porque é imensa área. Então a gente não para por aí, né? Tem que continuar. E a mulher não para, né? E vai estudando. Muito obrigada, Beth. Imagina, Kátia, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Se você tiver sugestão de temas ou entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, Cadê Mentoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com.